Partido dos Israelitas. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Socote, em número de 600.000 homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque tinham sido lançados fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas em honra do Senhor. Lei relativa à Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo o escravo adquirido a preço de dinheiro que tiver sido circuncisado comerá dela. Mas nem o estrangeiro nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro habitando em sua casa quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado. Todo varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo, e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro, que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obedeceram-lhes. Naquele mesmo dia o Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. O Senhor disse a Moisés: Consagrar-me-ás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal, ele será meu. Moisés disse ao povo: Conservareis a memória deste dia, em que saíste do Egito, da casa de servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito, no mês das espigas. Assim, pois, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, observarás este rito neste mesmo mês. Durante 7 dias comerás pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa em honra do Senhor. Comer-se-ão pães sem fermento durante 7 dias. Não se verão em tua casa, em toda a extensão do território, nem pães fermentados, nem fermento. Explicarás então a teu filho: isso é em memória do que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Será isso para ti como um sinal sobre tua mão, como uma marca entre os teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor, porque foi graças à sua poderosa mão que o Senhor fez sair do Egito. Observarás a cada ano essa prescrição no tempo prescrito. Lei relativa aos primogênitos. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado esta terra, consagrarás ao Senhor todo primogênito, mesmo os primogênitos de teus animais, os machos serão do Senhor. Entretanto, resgatarás com um cordeiro todo primogênito do jumento, do contrário quebrar-lhe-ás a nuca. Todo primogênito dos homens entre teus filhos resgatá-lo-ás igualmente. E quando teu filho te perguntar um dia o que isso significa, dir-lhe-ás: é o que o Senhor nos tirou do Egito com sua mão poderosa, da casa da servidão. E como o faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos homens até os dos animais.
Eis porque o sacrifício do Senhor todos os primogênitos machos dos animais, e devo resgatar todo primogênito entre meus filhos. Isso será como um sinal sobre tua mão, e como uma marca entre teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Primeiras etapas. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse, talvez o povo possa arrepender-se, no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Socote, acamparam em Etão, na extremidade do deserto. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Passagem do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Pi-Hahirote, entre Magdalo e o mar, defronte de Baal-Zefon. Acampareis defronte desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país, e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos, disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros, os melhores de todos os carros egípcios, com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira-mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército alcançaram-nos, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zefon. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto, invocaram o Senhor, clamando em alta voz, e disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito para que nos a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios, é melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto.